Quando Lampião descobriu que um convento perdido no sertão escondia moças acorrentadas, bebês vendidos a coronéis e uma mandante cruel disfarçada de santa, ele jurou incendiar aquele inferno. Mas nada o preparou para a traição que encontrou ali. Uma verdade tão sombria que nem o rei do cangaço imaginava enfrentar. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sol ainda nem tinha rompido direito o horizonte quando o sertão começou a tremer com o tropel dos cavalos. A madrugada ainda carregava aquele friozinho danado que corta a pele, mas Lampião seguia firme na dianteira, com o chapéu de couro jogando sombra sobre os olhos atentos. O bando vinha logo atrás, cada cabra mais invocado que o outro, tudo homem acostumado a ver desgraça, injustiça e traição desde piá. Mas naquela manhã tinha algo diferente no ar. Um silêncio estranho, pesado, que fazia até o mato parecer encabulado. Parecia presságio. Virgulino não falava nada, mas a feição dura mostrava que ele estava com o juízo cheio desde antes do galo cantar. Na noite anterior, enquanto o bando descansava perto do raso da Catarina, um matuto magro, todo troncho e trêmulo, tinha aparecido pedindo para falar com o capitão. Chamava-se Manoel Crisanto, um comerciante de retalhos e miudeza de Águas Belas. O bichinho chegou quase rastejando, tão aflito que parecia ter visto o diabo montado num bode preto. Quando conseguiu respirar, contou uma história que deixou até os cangaceiros mais valentes sem piscar. Segundo ele, havia um recolhimento de moças numa fazenda afastada entre Piranhas e Triunfo. Lugar administrado por um padre muito respeitado na região. Homem que vivia de batina engomada e palavra doce. Só que por trás da santidade corria um segredo tão sujo que Manoel mal tinha coragem de repetir. Disse que, durante 3 noites seguidas, viu carro de boi chegando tarde da noite, levando moças que nunca mais ninguém viu. Na última visita que fez ao povoado, ouviu choros abafados vindos do matagal e percebeu que tropeiros estranhos circulavam por ali, gente de fora motivada por dinheiro grosso. Andava dizendo que algumas meninas apareciam de vez em quando com olho roxo, braço marcado e um medo que fazia o coração da gente se amassar. Lampião ouviu tudo com o queixo travado, a mão fechada no punho da peixeira. Não era de se espantar o sertão ser cheio de crueldade, mas mexer com moça pobre e indefesa era a peia que mais fazia o capitão ferver de ódio. Ele nunca esqueceu o quanto viu sua mãe e suas irmãs sofrerem injustiça, humilhação, desrespeito de cabra safado que achava que mulher sertaneja era moeda de troca. Quando Manoel contou que algumas moças estavam grávidas e sumindo sem deixar rastro, Lampião sentiu uma pontada funda, como se uma lembrança antiga tivesse voltado mordendo. Vixe Maria! Aquilo mexeu com o peito dele de um jeito que quase ninguém sabia. Naquela madrugada, decidiu que ia ver a história de perto. Não gostava de ser enganado, muito menos por gente escondida atrás de crucifixo. Se for verdade, esse troço vai virar um desmantelo dos grandes, disse ele, ajeitando o rifle no ombro. E assim, antes do sol abrir o terreiro do céu, já estava na estrada com seus homens. Corisco vinha logo ao lado, invocado, mascando um pedaço de rapadura como se fosse tirar a zanga no dente. Luiz Pedro conferia a munição, sempre calado, mas pronto para qualquer arrumação. Jararaca não parava quieto no lombo do cavalo, dizendo que aquele silêncio estava coisado, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. O caminho era seco, cheio de galho retorcido e pedra solta. O vento soprava quente, mesmo tão cedo, levantando um pó que grudava no rosto feito saudade ruim.
O mato oferecia pouca sombra e cada tronco parecia esconder um segredo. Os urubus arrodeavam ao longe, como se pressentissem que aquele dia ia terminar em desmantelo. Lampião seguia atento. "Se avexe não, homem", disse a Corisco quando o cabra falou que estava com a sensação esquisita. "O sertão avisa, basta a gente saber escutar." Depois de 2 horas de cavalgada, Manoel Crisanto, que vinha tremendo no meio dos cangaceiros, apontou para um corte na paisagem. Ali surgia uma construção grande, toda murada de pedra, parecendo mais prisão que lugar de devoção. O prédio ficava no alto de uma elevação e tinha 2 torres baixas como se vigiassem quem ousava se aproximar. Não se via ninguém nos arredores, nenhum sinal de vida além de uma fumaça fina saindo da cozinha lateral. Era um silêncio que machucava o ouvido. "Oxente, isso aqui tá mais pra fortaleza do que pra casa de Deus", murmurou Zé Baiano, limpando o suor da testa. Lampião desmontou do cavalo e ficou observando cada detalhe. A porta era reforçada. As janelas tinham grades estreitas. No terreiro, marcas frescas de ferradura denunciavam movimento recente. Tinha rastro de carro de boi também, entrando e saindo, feito trilha batida. Manoel Crisanto engoliu seco. A voz dele mal saiu. "É aqui, capitão. É aqui que estão prendendo as meninas." O capitão passou o dedo na aba do chapéu, respirou fundo e respondeu: "Pois agora a gente vai descobrir que diabo está acontecendo aqui dentro. E se tiver cabra safado se escondendo atrás de batina, vai ter prestação de conta." Enquanto o bando se aproximava, uma sensação de tensão começou a crescer, lenta e firme, como prenúncio de chuva forte. Parecia que o sertão inteiro segurava o ar, esperando o primeiro passo de Lampião. Ele caminhou na direção do portão com passos lentos, mas seguros. O couro do seu gibão rangia, e cada ranger parecia anunciar que algo muito maior estava prestes a ser revelado. E sem que ninguém percebesse, naquele exato instante, tudo começou a mudar. Lampião ficou parado diante daquele portão pesado, como se a madeira escura estivesse guardando um segredo que o sertão inteiro evitava tocar. Os homens do bando formaram um semicírculo atrás dele, tudo cabra atento, pronto para qualquer arrumação. Manoel Crisanto, encabulado e com medo de até respirar alto, se escondeu meio atrás do cavalo, tremendo igual bode na chuva. Lampião bateu no portão, 3 pancadas firmes, cada uma ecoando nas paredes como aviso. Por um momento, ninguém respondeu. Só o vento arrastando poeira, arrodeando o terreiro em redemoinhos pequenos. Depois de longos segundos, ouviu-se o ranger lento de uma tranca sendo puxada. A porta abriu só o suficiente para deixar aparecer metade do rosto de um homem pálido, com cabelo ralo e expressão desconfiada. Vestia batina escura, mas a gola estava amassada e os olhos denunciavam cansaço ou culpa. Quando viu Lampião, arregalou os olhos como se tivesse trombado com um fantasma. "O que desejam?" perguntou, a voz meio embromada. Lampião passou a mão no bigode, olhando direto nos olhos do sujeito. "Sou Virgulino de Lagoa Velha. Vim fazer uma oferta de doação para o recolhimento. Dizem por aí que o senhor faz obra bonita com essas moças", disse num tom que escondia a raiva. O padre respirou rápido, sem jeito. Era o tal do padre Fileto, o homem que Manoel descrevera na noite anterior. Lampião percebeu logo a mão dele tremendo na maçaneta, como quem sabe que tem sussurana no mato e mesmo assim tenta fingir que é só vento. Entre, meu senhor", disse o padre, abrindo mais a porta, mesmo sem jeito. Assim que o bando se aproximou, 2 homens que estavam camuflados na sombra surgiram, segurando cacetes de madeira. Mas quando viram o grupo inteiro, o número de armas, o gibão reforçado, recuaram com medo estampado no rosto. Lampião não disse nada, só olhou. Isso bastou para deixar os 2 cabras pálidos. O pátio interno era ainda mais silencioso que o terreiro. As paredes eram altas,
sem pintura, com fissuras que lembravam rachadura de seca. Havia um cheiro de vela gasta misturado com mofo, como se ali dentro ninguém respirasse esperança fazia tempo. Um grupinho de moças cruzou o corredor, cabeça baixa, passos pequenos, mãos grudadas no próprio corpo. As meninas não levantavam a vista nem por um instante. Uma delas tinha o olho roxo escondido por um lenço mal amarrado. Outra tremia levinho, como quem tenta esconder o medo. Aquilo acendeu uma chama fria dentro do peito de Lampião. Padre, por que essas meninas estão andando feito alma penada? Perguntou Corisco, sem disfarçar o tom invocado. São moças em penitência, meu filho. Jovens que precisam aprender disciplina, respondeu o padre, rápido demais. Lampião sorriu de canto. Discurso pronto, pensou ele, do tipo que só quem mente muito carrega na ponta da língua. Foram conduzidos para uma espécie de sala de artesanato. Havia mesas alinhadas, santos de madeira sendo lixados, terços espalhados, velas em produção. Mas o que chamava a atenção era outra coisa. Havia muito mais cadeiras do que moças no recinto. Era como se aquele lugar estivesse preparado para um número maior de garotas. Só que elas não estavam ali. Lampião caminhou devagar, dedos passando pelos objetos. Numa das mesas, encontrou uma fita de cabelo caída, suja de terra, como se tivesse sido arrancada à força. Olhou para o padre, que engoliu seco. E essas outras meninas, por onde andam? Vejo mesa de sobra aqui, disse Lampião, como quem joga conversa fora. Algumas estão recolhidas em oração, outras em missão, respondeu o padre, mas a voz falhou. Enquanto ele falava, Luiz Pedro observou discretamente um corredor lateral, onde uma porta baixa estava entreaberta. De lá vinha um cheiro estranho, pesado, como suor velho misturado com medo. O cangaceiro olhou para Lampião e fez um sinal discreto com a cabeça. Lampião entendeu na hora. Por mais que a visita fosse pacífica, aquilo ali estava fedendo mais que bode morto. Fileto tentou mostrar o refeitório, mas Lampião interrompeu. Padre, quero conhecer tudo. Com meu dinheiro, gosto de saber como é tratada cada alma daqui, disse com firmeza. O padre puxou o rosário com força, como se tentasse mascarar o nervosismo com fé. Caminhou com passos curtos até um corredor iluminado por clarabóias estreitas. Lá dentro, a temperatura parecia baixar. Lampião percebeu marcas na parede, arranhões finos, paralelos, como se alguém tivesse tentado agarrar a própria liberdade. Corisco passou os dedos sobre eles. Vixe Maria! Isso aqui é marca de gente pedindo socorro, murmurou ele. O padre engoliu seco de novo. Mais à frente, duas moças varriam o chão. Uma delas tinha a barriga levemente arredondada, como início de gestação. Ao ver Lampião e os cangaceiros, ela parou abruptamente, os olhos enchendo d'água sem derramar. A outra puxou seu braço, como quem diz, não olha, mulher, não arruma confusão. Mas já era tarde. Lampião viu, e aquilo mexeu. Ao dobrar mais um corredor, uma porta se abriu e outra figura surgiu. Não era padre, nem moça assustada. Era uma mulher alta, firme, olhar duro, postura de quem manda mais do que quem obedece. Vestia hábitos simples, mas os olhos, aqueles olhos não eram de religiosa. Eram de alguém que via vantagem onde o mundo via pecado. Irmã Clementina, apresentou o padre ligeiro demais. Ela auxilia na disciplina das meninas. Lampião analisou a mulher em silêncio. A serenidade dela destoava de tudo ao redor. Não parecia assustada, nem envergonhada, nem nervosa. Aquela calma fria era coisa de quem sabe muito mais do que mostra. E aquilo acendeu o faro de Lampião de um jeito perigoso. Seja bem-vindo ao nosso lar, senhor Virgulino, disse ela, sem se encabular. Aqui cuidamos das almas com zelo. Zelo demais me dá gastura,
respondeu Lampião. Às vezes, o excesso de cuidado vira prisão. Clementina sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Nem tudo é o que parece, capitão. Foi então que um grito curto ecoou, abafado, rápido, mas suficiente. Vinha do andar de baixo. Padre Fileto empalideceu. Lampião virou o rosto devagar, como quem já sabe que está diante do pecado escondido. Corisco apertou o cabo do rifle. Luiz Pedro respirou fundo. Esse grito, disse Lampião, a voz fria, não me parece de oração. O silêncio que seguiu foi tão denso que até o vento parou. E naquele instante, Lampião entendeu. Ali dentro tinha uma verdade que ninguém estava preparado para ouvir. O grito abafado ainda ecoava na cabeça de Lampião quando ele desceu o primeiro degrau da escada estreita. O som tinha vindo dali, do porão escondido que o padre queria deixar no escuro. Clementina tentou caminhar à frente, fingindo calma, mas Lampião esticou o braço e barrou a passagem dela com uma frieza que cortava o ar. Se avexe não, irmã. Quem desce primeiro aqui sou eu, disse ele, cada palavra pesando mais que chumbo. A mulher congelou. O padre Fileto respirou fundo, como quem tenta reunir migalhas de coragem. Mas o suor denunciava o contrário. Corisco veio logo atrás, com o rifle atravessado no peito. Luiz Pedro segurava um lampião de querosene que tremeluzia com o vento que subia da escuridão. O degrau rangia sob o peso dos homens. O cheiro começou a mudar. Um misto de mofo, ferrugem e algo mais denso, difícil de explicar, cheiro de gente que já chorou mais do que podia. O corredor era frio, estreito, apertado. As paredes tinham ganchos de ferro, alguns com correntes penduradas. Oxe, eita gota serena! Que lugar é esse, padre? Murmurou Corisco, mas a frase caiu morta no ar. No final do corredor, Lampião viu uma porta de madeira reforçada. O trinco estava gasto, como se tivesse sido puxado inúmeras vezes por mãos desesperadas. Ele não esperou permissão. Empurrou a porta com força. Um estalo seco ecoou. A luz do lampião iluminou o que estava lá dentro. 3 moças, 2 sentadas no chão batido, a terceira deitada sobre um pano velho. Todas magras demais. Os olhos fundos, as mãos encolhidas, como se quiserem se esconder dentro do próprio corpo. A barriga de uma delas, Maria das Dores, estava grande, quase no fim da gestação. Outra tinha marcas recentes nos pulsos, como se tivesse passado muito tempo presa. A terceira tremia incontrolavelmente, como um matuto em noite de trovoada. O primeiro impulso de Lampião foi de raiva. Aquele tipo de injustiça tocava fundo no peito dele, acertando o coração como faca afiada. Maria das Dores levantou o rosto quando viu os homens. A voz dela saiu fina, quebrada. Pelo amor de Deus, não me diga que esse tormento acabou. Lampião se ajoelhou ao lado dela, numa postura rara de ver num chefe de cangaceiros. Os olhos do capitão ficaram marejados, mas ele disfarçou como pôde. Acabou sim, Fulô. Ninguém mais vai botar a mão em você, disse, firme como aço. A moça respirou fundo, como se estivesse tentando recuperar a vida que o medo tinha roubado. Ela apontou com o queixo para Clementina, que permanecia na porta, parada feito sombra. Foi ela, disse com a voz embargada. Ela que mandou prender nós. Ela que escolhe quem sobe e quem some. A frase caiu pesada, como chumbo quente. Clementina abriu a boca para falar, mas Lampião levantou a mão. Quietinha, irmã. A sua vez chega já. Corisco observava tudo com o rosto fechado, cada músculo tremendo de raiva contida. Luiz Pedro investigava o restante do porão, encontrando pedaços de roupas rasgadas, um balde com água suja, restos de comida azeda. Tudo misturado a um silêncio que parecia rezar por socorro. O padre tentou justificar-se, tropeçando na própria língua. Eu só obedeci a ordens. Eu não... Lampião virou-se tão rápido que o padre deu um passo atrás. Obedeci a ordens de quem, cabra safado?
Perguntou ele com a calma terrível de quem pensa antes de puxar o gatilho. O padre gaguejou, olhou para Clementina. Ela, por sua vez, sustentou o olhar de Lampião sem piscar, como se ainda acreditasse que estava no comando. Eu fazia o necessário para manter este lugar funcionando, disse ela com voz baixa, porém afiada. Há famílias importantes envolvidas, coronéis que pagam bem, ricos de Recife, de Aracaju. Ninguém aqui fazia nada sem propósito. Propósito? Repetiu Lampião com a voz grave. Propósito de vender moça, é? De arrancar menino do colo de mãe? Propósito de botar o sertão para sangrar sem culpa? O Lampião tremeu na mão de Luís Pedro. O bando inteiro estava num ponto onde até o vento parecia perigoso de tocar. Maria das Dores começou a chorar, mas sem força, como quem já chorou lágrimas demais. Eles diziam que era vontade de Deus, murmurou a moça, que o sofrimento limpava a nossa alma, que se a gente reclamasse, iriam nos amarrar no tronco. Lampião fechou os punhos com tanta força que o couro do punho da peixeira chiou. Clementina soltou um sorriso mínimo, um sorriso que não pertencia àquele lugar, um sorriso que não combinava com penitência nenhuma. Vocês, cangaceiros, falam de justiça, mas vivem de roubar, matar, queimar vilas, disse ela venenosa. Pelo menos aqui existe propósito. Corisco deu um passo à frente, xingando baixinho. Rapariga sem vergonha, eu te mostro o propósito já já. Lampião esticou o braço e segurou Corisco pelo peito, impedindo-o de avançar. O capitão respirou fundo. A voz dele saiu fria, cortante, sem precisar gritar. Corisco, ninguém toca nela, ainda não. Clementina arqueou uma sobrancelha, como se estivesse acima de tudo aquilo, como se nada pudesse alcançá-la. Foi aí que Manuel Crisanto, o homem magrinho que tinha trazido a denúncia, desceu as escadas correndo, completamente sem fôlego. Capitão, disse ele suando frio, tem mais. Achei um escritório escondido, cheio de papelada, livro de conta, carta, dinheiro, um mói de coisa estranha. Lampião se ergueu lentamente. Os olhos dele, antes cheios de raiva, agora queimavam com algo mais afiado. Certeza. Então agora vai começar a verdade, disse ele, limpando o pó das mãos. Onde é esse escritório? Manuel apontou para cima, trêmulo. No andar de cima, atrás de umas imagens de santo, tinha um alçapão camuflado. Lampião deu um passo na direção da escada. Sua voz soou firme. Luís Pedro, fica com as meninas. Corisco, amarra esse padre direitinho que eu quero ele vivo por enquanto. E você, Clementina? Ele se virou devagar, encarando-a. Você sobe comigo. Ela hesitou pela primeira vez. Por quê? Lampião passou por ela, parando tão perto que ela sentiu o cheiro do couro queimado pelo sol. Porque quero ver de perto a cara da traição quando ela escuta seu próprio nome nos papéis. O silêncio que se seguiu foi pesado, e foi assim que Lampião começou a subir os degraus, deixando para trás o porão dos gritos, e levando a verdade pela mão. A escada que levava ao escritório secreto era estreita, feita de madeira velha, rangendo a cada passo, como se reclamasse da verdade que estava prestes a emergir. O lampião de Luís Pedro continuava lá embaixo. Então, Lampião subia guiado pela claridade fraca que entrava pelas frestas do teto de palha. Clementina vinha logo atrás, passos calculados, como quem ainda acreditava controlar o destino dentro daquela casa maldita. Manuel Crisanto subia por último, tremendo feito cabrito recém-nascido, mas determinado a mostrar tudo ao capitão. Ao chegar no último degrau, Lampião percebeu que o corredor era diferente do resto do recolhimento. As paredes eram mais limpas, os quadros mais bem alinhados e o cheiro. Ali não havia cheiro de mofo nem de suor preso. Era cheiro de papel guardado e vela cara. Coisa de gente fina, não de recinto de penitência. Oxente, até o ar aqui é outro, rosnou Lampião, varrendo o corredor com o olhar.
Manuel Crisanto apontou para uma estátua de Santo Antônio encostada na parede. Era maior do que o comum, bonita demais para aquele lugar de sofrimento. Nas mãos da imagem, um terço de madeira bem entalhado parecia esconder alguma coisa. Capitão, foi aqui. O santo vira para o lado. Manuel sussurrou, como se tivesse medo até da própria voz. Lampião segurou a estátua pela cintura e puxou levemente. O santo girou devagar sobre uma base de metal, revelando atrás dele um compartimento escondido. Um alçapão de madeira com trinco de ferro e cadeado aberto, como se alguém tivesse usado o lugar recentemente. Clementina apertou as mãos, engolindo a seco. Não era mais possível esconder o que viria. "Abre", disse Lampião sem tirar os olhos dela. Manuel levantou o alçapão. O cheiro de papel velho subiu primeiro, seguido pelo brilho amarelado de páginas empilhadas. Era um espaço apertado, mas claramente planejado. Candeleiras apagadas tinham sido usadas ali. Na parede, um crucifixo torto parecia observar tudo em silêncio. Lampião entrou primeiro. A pequena sala tinha uma mesa, um baú e dezenas de cadernos organizados com uma precisão quase doentia. Cada livro trazia uma data, alguns nomes, outros valores expressos em réis, contos e pagamentos feitos por coronéis conhecidos da região. Coronel Honório de Floresta, Coronel Taveira de Águas Belas e até nomes vindos de Recife e Salvador. "Eita peste!" murmurou Lampião, folheando o primeiro livro. Era uma lista: ano, idade, estado da moça, condição física, valor. Valor como se fosse gado. Lampião respirou fundo. Os dedos dele apertaram tanto o caderno que o papel quase rasgou. "Essas desgraças aqui são moças?" perguntou, ainda olhando as anotações. "São..." Clementina respondeu, quase num sussurro. "Eram escolhidas para servir as famílias que podiam pagar. Um futuro melhor." "Melhor?" Lampião virou-se de repente, encarando-a com uma fúria que fez Manuel Crisanto arregalar os olhos. "Melhor para quem, caba da peste? Para moça que some? Para mãe que nunca recebe notícia? Para menino que nasce e é vendido sem nome, sem batismo, sem nada? Melhor para quem?" Clementina cerrou os dentes. Pela primeira vez, tremia um pouco. "Eu dei ordem, mas não por maldade. Eu apenas segui o que me ensinaram. O padre..." Lampião bateu na mesa com tanta força que as velas balançaram. "Não bota culpa em padre nenhum, não. Aqui..." Ele levantou outro caderno. "Aqui tem tua letra, os códigos, os endereços, as datas. Tu não era ajudante, tu era a cabeça desse desmantelo." Com a voz embargada, Manuel interveio, mostrando outra pilha de papéis. "Capitão, esse aqui, esse diz respeito aos que nasceram..." Lampião pegou o caderno. As páginas eram mais finas, escritas com capricho. "Produto recém-nascido. Partiu para engenho em Catende. Menina de 3 meses. Entregue em Petrolina. Gêmeos, enviados para Recife. Comprador paga em ouro." Cada linha parecia enforcar o pobre do ar. "Ave Maria", sussurrou Lampião, baixando o caderno devagar. "Isso aqui é coisa do cão." Clementina respirou fundo, como se buscasse forças no vazio. "O mundo é duro, capitão. Aqui, pelo menos, elas tinham propósito. Lá fora, seriam raparigas, mendigas, morreriam na seca." "E tu é quem decide isso?" Lampião perguntou, aproximando-se dela. "Quem botou esse poder na tua mão, mulher?" Ela permaneceu calada. Foi então que Corisco apareceu no topo da escada, respirando pesado. "Capitão!" O resto do bando cercou o terreiro. "Tem ruma de gente chegando. Parece que souberam que o senhor está aqui." "Quem está vindo?" Lampião perguntou sem desviar os olhos de Clementina. "As famílias, os curiosos. E tem uns capanga de coronel no meio também." Lampião respirou fundo. A verdade tinha se espalhado rápido demais. E quando o sertão fareja injustiça, o povo aparece como enxame. "Pois vai começar agora", disse Lampião, a voz fria como pedra. "Vamos descer
Hoje o sol vai ver o que escondiam na sombra. Ele agarrou Clementina pelo braço, não com brutalidade, mas com firmeza suficiente para mostrar que a mentira dela tinha acabado. Manuel Crisanto apanhou os livros, os documentos, as cartas. Era tanta prova que parecia pesar mais que um gibão inteiro. Capitão, o senhor vai mostrar mesmo essas coisas para o povo? Manuel perguntou, a voz baixa, temendo pela própria vida. Vou. Hoje ninguém vai esconder mais nada, respondeu Lampião. Ao saírem da sala secreta, o corredor pareceu ainda mais frio. Lá embaixo, o murmurinho de gente aumentando deixava claro que o sertão inteiro estava prestes a ouvir uma história que ia marcar para sempre cada canto de chão daquela região. Quando Lampião pôs o pé no primeiro degrau da descida, Clementina o encarou de lado, um olhar longo, um olhar estranho, mistura de desafio e medo. Você acha que vai conseguir salvar todas? Perguntou ela, num tom quase murmurante. Lampião olhou para a frente, firme, descendo a escada sem hesitar. Não sei, mulher, mas vou salvar quem eu puder. E hoje você vai responder por cada lágrima que caiu aqui dentro. O barulho do povo crescendo lá fora se misturava ao crepitar da fúria no peito do capitão. Cada passo parecia anunciar que o julgamento estava próximo. E quando chegou ao fim da escada, Lampião sabia. Dali em diante, nada mais seria escondido. Quando Lampião chegou de volta ao salão principal, com Clementina pelo braço e Manuel Crisanto carregando os livros de conta, o ambiente já não era o mesmo. O silêncio de antes tinha virado um burburinho inquieto, como se a casa inteira tivesse acordado de um pesadelo longo demais. As meninas do recolhimento espiavam pelos cantos das portas, encabuladas, algumas com o rosto marcado de medo, outras com aquele olhar de quem tem esperança, mas medo de acreditar nela. Corisco apareceu pelo corredor com o rifle na mão e o senho franzido. Capitão, o terreiro lotou. Tem mói de gente lá fora, um fuxico da gota. Tão querendo saber o que o senhor veio fazer aqui, disse, meio arfando. Lampião respirou fundo. Não gostava de tumulto quando a verdade ainda estava quente, mas era impossível segurar o sertão quando ele decidia acordar. Pois vamos dar nome às coisas, respondeu ele ajeitando o chapéu. Se o povo tá lá fora, merece saber o que se escondia aqui dentro. As moças se encolheram mais quando Clementina passou entre elas. Algumas choravam baixinho, outras baixavam a cabeça, como se a simples presença da mulher fosse capaz de apagar qualquer esperança nascente. Maria das Dores, ainda fraca, segurava a barriga com as duas mãos, tentando juntar coragem para ficar de pé. Lampião caminhou até ela. O olhar dele suavizou um pouco. Se avexe não, Fulô. Você vai sair daqui hoje, disse o capitão. A moça assentiu, mas seus olhos marejados diziam mais do que palavras. Com todos reunidos, Lampião empurrou a grande porta de madeira do recolhimento e a luz do dia invadiu o salão como um tapa. O terreiro estava lotado. Matutos, mulheres, velhos, cabras armados, curiosos, indignados, alguns até rezando. O boato tinha corrido tão rápido quanto o vento em época de seca. Assim que viram Lampião surgir, o povo se abriu num corredor improvisado. Era respeito misturado com medo, misturado com esperança. O nome dele ali tinha peso. Peso de justiça que o Estado nunca enviava. Eita peste! Olha quem tá aí! Murmurou um velho com as mãos no queixo. Não diga que é Lampião mesmo, comentou uma mulher, tropeçando de emoção. O capitão veio para resolver. Jesus, que Deus ajude, falou outra com a mão no peito. Clementina caminhava atrás, com a face ainda erguida, mas o povo começou a reconhecer quem ela era. Murmúrios cresceram, como o rio enchendo depois da chuva. É ela, a irmã braba, a que mandava mais que padre. Fi de rapariga. Lampião ergueu a mão e o murmúrio cessou. Povo do sertão, disse ele firme, voz alcançando até o último homem encostado no mourão da cerca.
Vocês vieram para saber o que acontecia aqui dentro? Pois eu vou mostrar. Ele fez sinal para Manuel Crisanto, que abriu o primeiro caderno. Lampião segurou as folhas amareladas e levantou para todos verem. Aqui estão os nomes das moças que chegaram e sumiram, disse. Aqui estão os valores que pagaram por elas, como se fosse gado, como se fosse couro, como se fosse mercadoria. Um burburinho de indignação explodiu no terreiro. Misericórdia! Ave Maria, que desmantelo! Quem faria isso? Tô é besta! Lampião abriu outro caderno. Aqui estão os registros dos recém-nascidos. Menino levado para engenho, menina entregue para coronel. Tem até quem pagou em ouro, e tudo escrito com essa letrinha bonita aqui. Ele virou o livro para Clementina, que é da mulher que vocês achavam que vinha trazer Deus para esse lugar. O povo reagiu com choque, raiva, incredulidade. Clementina respirou fundo e pela primeira vez seu semblante vacilou. Eu fiz o que precisava ser feito, disse ela em voz fria. O sertão é injusto. Eu dei destino às que não tinham destino. Uma velha no meio da multidão gritou. Destino é o que Deus dá, cabrita maldita. Tu não tinha direito nenhum. Outra mulher, segurando 3 filhos pequenos, chorava compulsivamente. Minha irmã sumiu tem 2 anos. Disseram que ela estava em recolhimento. Será que ela... Mas a voz dela falhou, engasgada pela verdade que se aproximava. Lampião ergueu o braço e o terreiro silenciou de novo. Ninguém aqui está falando de destino. Estão falando é de crime, de pecado, de covardia, disse o capitão firme. Hoje, esse lugar vai deixar de ser esconderijo. Ele virou para Corisco. Traga o padre. Corisco empurrou o Fileto para a frente. O homem mal conseguia ficar em pé. Suava, tremia, murmurava palavras desconexas. Padre Fileto, disse Lampião, diga ao povo o que o senhor fazia aqui. O padre caiu de joelhos. As mãos tremiam tanto que pareciam vibrar. Eu obedecia. Eu obedecia à irmã Clementina. Eu tinha medo das famílias envolvidas, dos coronéis, da força dela. O povo explodiu em raiva. Covarde! Pé de cana! Abestado! Safado! Clementina cerrou o punho. Você é um fraco, Fileto, disse ela com nojo. Sempre foi. Lampião se virou para ela. E tu é o quê? Perguntou numa calma que gelava o sangue. Chefe disso tudo? Juiz do destino das moças? Ela ergueu o rosto e respondeu. Juiz não, sobrevivente. Eu fiz o que precisei para não morrer igual às outras. O silêncio caiu pesado. Uma garota do recolhimento, frágil e mancando, deu um passo à frente. Mentira, disse ela. A senhora batia na gente, dizia que era para a gente aprender a obedecer. Dizia que Deus só queria as que fossem úteis. A senhora escolhia quem ia para o porão. A verdade golpeou Clementina como faca sem cabo. Lampião fechou o caderno devagar e olhou para o povo. Hoje, quem decide o destino daqui é vocês. A multidão murmurou, inquieta. Gente chorava, gente queria vingança, gente queria respostas. O sol queimava o terreiro, iluminando cada rosto marcado pelo sertão. Mas antes, continuou Lampião, vamos libertar quem ainda está vivo nessas paredes. Ele fez sinal para Corisco, que abriu as portas da casa. As moças começaram a sair, algumas devagar, outras amparadas, todas carregando marcas da prisão e da esperança misturadas. O povo chorava ao ver filha, sobrinha, vizinha viva. Outras famílias murchavam ao perceber que suas meninas não estavam entre elas. E ali, no meio do desespero e da justiça, o sertão prendia a respiração para o que viria. Lampião sabia que o julgamento tinha só começado. O terreiro do recolhimento parecia pequeno diante do peso das revelações. O sol ardia alto, mas ninguém arredava o pé. Era como se o sertão inteiro tivesse parado para assistir o que Virgulino Ferreira ia fazer com aquela gente que, por anos, vestiu máscara de santidade enquanto escondia um inferno entre paredes caiadas.
Lampião caminhou pelo meio da multidão devagar, observando cada rosto, cada lágrimas, cada mãe que agarrava a filha resgatada como se tivesse acabado de devolvê-la do túmulo. O capitão sabia que aquilo ali não era só caso de justiça, era caso de honra. E honra ferida no sertão vira fogo. Corisco aproximou-se sussurrando: "Capitão, tem coronel vindo lá da estrada. Ruma de cavalo, uns 20 homens. Parece que tão bravos." Virgulino nem virou o rosto. "Pois eles que fiquem bravos. Hoje quem manda aqui é o povo. E o que esse povo sofreu, coronel nenhum vai abafar." O povo reagia a cada passo dele. Uns diziam: "Eita peste, o homem é justiça pura." Outros cochichavam: "Oxente", até que enfim alguém abriu a boca. Só que Lampião sabia. Quando o coronel vinha montado com ruma de cabra armado, não vinha para conversar, vinha para calar. Ele subiu uma pequena escadaria improvisada perto da porta do recolhimento e ergueu a mão, chamando o silêncio. Era o tipo de gesto que poucos conseguiam fazer o sertão obedecer, mas ele conseguia. "Cabras e cabras, povo do meu chão", começou, voz alta, firme. "Hoje vocês viram com os próprios olhos o que estava escondido aqui dentro. Viram as meninas, viram os livros, viram o padre e a mulher que comandava tudo. Agora vocês vão ouvir o resto." Manuel Crisanto abriu o caderno maior, o das transações. Lampião pegou uma página específica e levantou, para que todos vissem. "Aqui estão as assinaturas dos compradores. Coronéis de Alagoas, da Bahia, de Pernambuco, até gente de Sergipe. Tudo homem que andava com um discurso de moralidade, de família, de fé, mas que comprava menina, como quem compra cabrito para engordar no curral." O povo se remexeu indignado. "Eita gota, filho de rapariga, esses coronéis são tudo uns desmantelados." Uma senhora levantou os braços para o céu, aos prantos. "Meu Deus do céu, minha filha foi vendida para gente que andava sentado na frente da igreja todo domingo." Lampião assentiu com expressão carregada. "É por isso que estão vindo para cá agora. Não é para rezar, não. É para impedir que vocês descubram que gente poderosa comprava inocente feito mercadoria." Foi nesse instante que a poeira subiu na estrada. Os cavalos chegaram liderados por um homem gordo, bigodudo, de chapéu branco e roupa alinhada, diferente das roupas simples do povo do sertão. Ao lado dele, cabras armados com rifles importados. Era o coronel Ambrósio Nunes, um dos mais ricos da região, dono de léguas e léguas de terra. Ele desceu do cavalo devagar, ajeitando o chapéu como quem garante que o povo ainda o respeita. "Lampião", disse o coronel, com aquele tom arrogante de quem está acostumado a ser obedecido. "Essa sua arrumação aqui precisa acabar. Eu vim trazer ordem." Lampião desceu os degraus, parou no terreiro, mãos na cintura. "Ordem é isso aqui que o povo está vendo?" perguntou apontando para as marcas de violência nas meninas resgatadas. "É isso que o senhor chama de ordem, coronel?" Ambrósio sorriu torto. "O que essas meninas faziam? Elas sabiam no que estavam se metendo. O mundo é duro, Lampião. Melhor ter um destino certo do que virar rapariga ou morrer de doença no meio do mato." O povo começou a se inflamar. "Cabra safado, abestado sem vergonha, tá se achando o dono das meninas agora, é?" Lampião ergueu uma das folhas do caderno. "Aqui o nome do senhor, coronel Ambrósio, número de compra, quantidade de ouro, destino. O senhor acha que o povo daqui é besta, é?" O coronel empalideceu. Mas antes que respondesse, Clementina, que estava cercada pelos cangaceiros, abriu um sorriso debochado. "Ele não é o único", disse ela, encarando o coronel. "Quantos foram, coronel? 10, 20. Perdeu a conta?" O coronel a olhou furioso, como quem vê o próprio pecado sendo exposto ao sol. "Cala a boca, mulher!" Ela riu. "Agora quer calar?" Quando batia nas portas do recolhimento, não queria silêncio, queria entrega. O povo explodiu em indignação. A tensão virou nó na garganta de todo mundo ali.
Ambrósio sacou a arma, mas Lampião foi mais rápido. Num movimento seco, colocou a mão sobre o coldre e puxou sua pistola, apontando direto para o peito do coronel. Eu, no seu lugar, abaixava essa arma devagar, disse Lampião firme, sem tremer. Porque aqui hoje, o povo tem mais autoridade do que o senhor já teve na vida. Os homens do coronel engatilharam as armas. Corisco e os cangaceiros engatilharam também. Por um segundo, o silêncio pareceu ferir o ar. Todo mundo prendeu o fôlego. As meninas do recolhimento choravam baixinho. Os homens mais velhos murmuravam orações. Até o vento pareceu esperar. Lampião não piscou. Baixe, repetiu. E foi aí que um dos homens do coronel, tremendo, abaixou o rifle primeiro, depois outro e outro. Até que o coronel, suando, percebeu que não tinha escolha. Ele largou a arma na poeira. Lampião guardou a pistola lentamente. Pronto. Agora o povo vai ouvir a verdade que o senhor tentou esconder por anos. Um homem do povo se aproximou. Capitão, esse coronel comprou minha sobrinha. Eu quero justiça. Outro gritou. Esse cabra aí mandou matar 2 primos meus porque descobriram coisa. Tava na hora de alguém parar ele. O povo começou a se aproximar, cercando o coronel, mas Lampião ergueu a mão. Justiça não é bagunça. Aqui ninguém vai virar bicho, não. Vai ter ordem. E vai ter verdade. Ele chamou Maria das Dores. A moça, tremendo, aproximou-se com dificuldade. Lampião a segurou pelo braço, dando força. Diga, fulô. Diga pro povo quem levava as meninas pro quarto do coronel. A moça respirou fundo, lágrimas descendo. Era o coronel Ambrósio e a irmã Clementina que organizava tudo. Ela dizia que quem obedecesse teria comida quente. Quem desobedecesse ia pro porão. O povo explodiu. Danado, caba do inferno. Eita peste, que crueldade. Lampião deixou a fúria crescer só o suficiente para o povo entender o tamanho da podridão, mas não o suficiente para perderem o controle. Hoje, disse ele, alto, começa o acerto de contas. O coronel gaguejou. Você não pode me julgar, Lampião. Eu sou autoridade. Virgulino deu um passo à frente. Aqui, no sertão, a autoridade é quem salva inocente. E quem esconde pecado atrás de dinheiro, hoje vai responder. O povo vibrou. Ali, Lampião sabia. Não era só um caso. Era o primeiro de muitos que poderiam vir à tona. O sertão estava acordando. O entardecer caiu sobre o povoado como um pano pesado, mas ninguém arredou o pé. A praça inteira virou um redemoinho de murmúrios, gritos abafados e olhar desconfiado. O coronel Ambrósio ficou ali, cercado, suando feito tampa de chaleira quente. Os cangaceiros mantinham distância calculada, perto o bastante para evitar fuga, longe o suficiente para não virar peia sem ordem. Lampião caminhou entre o povo devagar, medindo cada feição. Sabia que ali dentro tinha muito mais verdade escondida do que só a do coronel. Ele parou diante de Manuel Crisanto, o homem que fizera a denúncia inicial. Painho, diga, quem mais sabia disso tudo e ficou calado? Manuel baixou a cabeça. Capitão, teve gente que desconfiou. Teve gente que ouviu as meninas chorando. Mas não teve quem enfrentasse o coronel. Todo mundo tinha medo de morrer enterrado no mato sem ninguém achar o corpo. Lampião esfregou o queixo. Medo o povo tem mesmo, mas medo demais alimenta monstro, meu irmão. Foi aí que Dona Francisca, uma senhora miúda, véu preto na cabeça, abriu caminho no meio da multidão. Capitão, quero falar. Lampião fez um gesto para ela se aproximar. Os olhos da velha tinham uma mistura danada de dor e coragem. Minha neta sumiu faz 3 anos. Disseram que tinha ido para a missão lá para as bandas de Juazeiro. Mentira, mentira safada. Agora eu sei que ela foi vendida. Eu quero saber cadê minha menina. Lampião a segurou pelo braço. A senhora vai ter resposta hoje. Mas antes que pudesse continuar, um dos cangaceiros correu da lateral do recolhimento ofegante.
capitão, achamos mais coisa lá dentro. Uns livros de registro escondido no altar. É mói de páginas. Coisa antiga. Lampião estreitou os olhos. E traga! O cangaceiro voltou correndo e trouxe um livro grosso, capa de couro gasto, páginas amareladas pelo tempo. Virgulino abriu e viu algo que fez sua expressão mudar na hora. Oxe, murmurou ele. Isso aqui remonta a mais de 10 anos atrás. Esse desmantelo não começou agora, não. As primeiras páginas traziam nomes de moças de povoados vizinhos. Santana do Ipanema, Serra Talhada, Água Branca, Poço Redondo. Havia valores anotados em sacas de ouro, arrobas de algodão, barris de querosene e até terras trocadas por serviço. O comércio era tão antigo quanto o próprio lugar. Lampião folheou rápido e parou numa linha que fez seu peito pesar. Aqui, disse ele, apontando, criança marcada como mercadoria especial. Nome nenhum, só o valor, quantidade, destino. Maria Bonita, que observava tudo em silêncio perto da porta, se aproximou. Vixe, Maria, isso aqui não é só maldade, não. Isso aqui é pecado dos grandes. Isso aqui nem Deus perdoa fácil. Lampião fechou o livro devagar, como quem fecha a própria raiva dentro de si. Tragam a irmã Clementina. Ela sabe cada linha desse livro. 2 cangaceiros a arrastaram até o centro da praça. Dessa vez, ela não estava debochada. Estava encabulada, olhos duros, mas um tremor leve na boca denunciava que a máscara começava a rachar. Lampião mostrou o livro diante dela. Conte para o povo há quanto tempo isso acontece. Clementina permaneceu em silêncio, mas o povo não. Fale, rapariga, desembucha logo. Se avexe não, diga o que sabe. A moça respirou fundo, engoliu seco e finalmente falou. Começou muito antes de eu chegar. O padre Inherited herdou isso. Eu só organizei. O povo quase avançou. Organizou o inferno, foi? Cabra safada. Eita peste, que coragem! Lampião levantou a mão segurando a multidão. Quem eram os compradores mais antigos? Clementina hesitou. Coronéis, padres de outras freguesias, políticos, gente grande, gente que mandava matar um cabo e ninguém nunca achou o corpo. A praça pareceu estremecer. Eita gota serena, sussurrou alguém. Lampião continuou. E as crianças? Para onde iam? Ela mordeu o lábio, lágrimas acumulando, mas sem descer. Para famílias de dinheiro, para engenho, para casa de gente rica que não podia ter filho, ou para quem pagasse mais. Lampião respirou fundo, tentando conter a ira. Quantas? Clementina fechou os olhos. Eu não sei ao certo, mas tem registro aí. Cada bebê, cada menina, cada negociação, tudo tá aí. Lampião fechou o livro com força. Pois hoje isso acaba, mas ainda falta saber o que estão escondendo nos fundos da propriedade. Corisco se aproximou. Capitão, achamos coisa estranha lá atrás. Um buraco grande, um cheiro ruim. Rambus de pano. Tão cavando agora? Lampião não respondeu. Andou direto para a parte de trás do recolhimento. O povo veio atrás feito ruma de gente faminta por verdade. Chegando lá, a cena era de embrulhar o estômago. Um buraco recém-aberto, um cheiro forte, pesado. Aquele cheiro que o sertanejo conhece e evita comentar. Cheiro de morte antiga. Os cangaceiros tiraram mais terra e encontraram ossos pequenos, enrolados em pano amarrotado. Ossos de crianças. Muitas. Era impossível fingir que era outra coisa. O povo chorou, gemeu, caiu de joelho. Uma mãe abraçou o chão e gritava como se rasgassem o peito dela. Lampião se agachou, pegou o pano com cuidado, como se segurasse algo vivo. Meu irmão, disse Corisco, voz embargada. Isso aqui é maldade que nem o cão faria. Lampião se levantou devagar e caminhou de volta para a praça, levando o pano sujo de terra. Agora, seu coronel Ambrósio vai responder por isso aqui.
O coronel, pálido como vela, tentou dar um passo para trás, mas o povo fechou os caminhos. Lampião ergueu o pano. O senhor sabia disso? Não, gaguejou ele. Aqui está a letra da sua assinatura do lado dessas datas, cabra, gritou Manuel Crisanto. Meu Deus, é por isso que minha sobrinha sumiu naquele ano. O coronel tremia. Isso não é culpa minha. É de quem, então? Rugiu Lampião. De Deus. Fi de rapariga, gritou uma mulher, cuspindo na direção dele. Lampião encarou o coronel por longos segundos, o silêncio se espalhando como poeira. Hoje, coronel, o senhor vai contar tudo, porque se não contar, esse povo vai virar bicho, e eu não vou segurar ninguém. O coronel respirou fundo, voz trêmula. Eu comprava, mas não fui só eu. Outros também, gente grande, deputado, juiz, capitão da volante. Eu só segui o sistema. O povo rugiu. Lampião virou para Clementina. Quem mandava mais, ele ou você? Eu só organizava. Ele pagava. Ele escolhia. Ele mandava. Eu só obedecia, murmurou ela. Lampião deu um passo para trás, respirando fundo. Sabia que aquilo ali precisava ser resolvido com precisão. Se deixasse o povo solto, viraria massacre. E massacre, por mais que desse vontade, não fazia justiça. Só criava outro buraco de culpa. Ele ergueu a voz. Hoje vai ter acerto, mas vai ter ordem. Primeiro o povo vai ouvir tudo. Tudo. E o coronel, sem mais onde se esconder, começou a confessar. Tremendo, derrotado, envergonhado. Cada palavra era uma facada na alma do povo. Mas cada facada era também um tijolo a menos no muro de silêncio que sustentou aquele horror por anos. Quando a última mentira caiu, quando a noite tomou por completo o céu, Lampião sabia que o sertão nunca mais seria o mesmo. A noite caiu pesada sobre o povoado, mas ninguém arredou o pé. Era como se o sertão inteiro tivesse parado para escutar o próximo passo daquele julgamento que Lampião, sem querer, tinha sido obrigado a presidir. A lua surgia fina, cortando o céu feito faca, iluminando os rostos marcados de cansaço, dor e fúria. Cada pessoa ali sabia que estava diante de um momento que mexeria com gerações inteiras. Lampião estava no centro da praça, parado, mãos na cintura, chapéu ligeiramente inclinado. Quem olhava de longe via apenas o rei do cangaço, firme, irredutível, dono de si. Mas quem via de perto percebia que havia peso na expressão dele. Peso de quem carregava culpa que nem era sua, mas que agora tinha virado responsabilidade. Corisco se aproximou, voz baixa. Capitão, o povo tá ficando inquieto. Muita gente quer botar fogo no coronel. Outros estão pedindo o mesmo para Clementina. Se demorar muito, vira arrumação difícil de segurar. Lampião respirou fundo. Se avexe não, Corisco. Justiça tem hora. Vingança também. E hoje eu escolho qual das duas essa noite vai ter. Maria Bonita, que observava de braços cruzados, falou. Tu sabe que o povo tá com sede, Virgulino. Sede de fazer do jeito deles. Mas se fizerem isso, tu perde o controle da situação. Tem que dar um rumo. Lampião concordou com a cabeça. Ela estava certa. Se deixasse o povo agir só pela raiva, a praça virava campo de guerra. O sertão tinha memória longa, mas quando o sangue subia, quase sempre esquecia de pensar. Ele ergueu o braço, chamando atenção. O silêncio caiu imediato. Povo do meu chão, começou ele, voz firme. Vocês ouviram as confissões. Viram com os próprios olhos o que estava escondido aqui dentro. Agora só falta uma pergunta. O que vamos fazer com os culpados? O povo explodiu num coro de vozes. Matar! Fogo neles! Peia nos dois! Deixa o coronel apodrecer no buraco! Lampião ergueu a mão de novo. Calma, cabras. Justiça não se faz no grito. Se fosse para matar sem pensar, eu mesmo já tinha dado fim neles desde cedo. Um matuto no meio da multidão gritou. Oxente, capitão!
Esses desmantelados venderam menina. Quem faz isso não merece nem rezar missa. E quem vende bebê é pior que onça faminta, gritou outra. Lampião deixou que o povo desabafasse. Precisava que eles falassem, que despejassem a dor para depois poder raciocinar. Só quando viu que o descontrole começava a crescer, bateu palma forte, chamando silêncio. O coronel Ambrósio vai falar mais uma vez, disse ele apontando. Mas agora vai dizer o que ninguém tem coragem de dizer. Vai entregar nome por nome. Vai contar quem comprou, quem mandou, quem ajudou. Porque quem cala é tão culpado quanto quem compra. O coronel suava frio. Lampião deu um passo à frente. Se não falar, eu entrego você para eles. Aí se lasca de vez. O coronel tremeu. Eu falo tudo. E falou. Por quase meia hora. Ele despejou nomes de coronéis das Alagoas, de Pernambuco, de Sergipe, de partes da Bahia, onde ninguém ousava acusar gente influente. Citou padre, juiz, delegado, capitão da volante. Cada nome era recebido com suspiro, com revolta ou com assombro. Quando terminou, Lampião se aproximou, olhando o homem de cima a baixo. Pronto, agora o povo sabe quem vocês são. E sabe que essa sujeira vem de longe. Mas ainda falta decidir o destino de vocês dois. Clementina estava sentada no chão, mãos amarradas, olhar perdido. A moça parecia mais velha do que era. O peso da própria consciência, somado à certeza do que a esperava, estava deformando o semblante dela. Lampião parou diante dela. Mulher, você quer dizer algo antes do povo decidir? Ela ergueu o rosto devagar, olhos marejando. Eu sei que o que fiz não tem perdão, mas eu também fui vítima. Eu também apanhei. Eu também fui enganada. Eu só queria sobreviver. Eu só queria ter algum controle da minha vida, nem que fosse por cima da dor dos outros. Uma mulher da multidão gritou: rapariga, isso é desculpa de quem gosta de maldade. Outra completou: quem sofre e repete a maldade vira pior que o primeiro agressor. O povo começou a se inflamar de novo. Lampião ergueu os braços. Vocês querem justiça? Então escutem. O silêncio voltou. O coronel vai ser entregue às famílias que perderam filhas. Ele vai pagar com os bens e com a vida o que fez. E não tem volante ou coronel da Redondeza que vai vir salvar ele hoje. Quem quiser que tente. Eu tô esperando. O povo vibrou. E Clementina? Perguntou Maria das Dores. O que vai ser dela? Lampião olhou a moça longamente. A expressão dele era séria, pesada, amarga. Você um dia entrou nesse lugar buscando Deus, disse ele, mas encontrou o diabo vestido de batina. E depois virou o braço direito dele. Clementina baixou a cabeça. Lampião continuou. Se eu deixar o povo decidir agora, você vira carvão antes da lua bater no telhado. Mas tem coisa pior que a morte. O povo segurou o ar, esperando. Você vai ser trancada num dos quartos escuros onde manteve tanta menina. Vai ficar lá até a última vela apagar, sem luxo, sem comida boa, sem ninguém para lhe obedecer, só com a própria consciência, que é mais cruel que qualquer peça de couro. Um homem gritou: eita peste, isso é castigo dos grandes, é justiça, disse Lampião. A multidão concordou barulhenta. Foi aí que Dona Francisca levantou a mão, tremendo. Capitão, essa pena não devolve minha neta, mas dá um pouco de paz ao meu coração. Eu aceito. Outras famílias também concordaram. A raiva deu lugar a um tipo triste de alívio. Um alívio amargo, mas necessário. Corisco cochichou para Lampião: eita, capitão! Essa decisão sua vai ecoar longe. Tem poderoso que vai querer sua cabeça. Lampião nem piscou. Pois deixe virem. Não tenho medo de cabra que esconde pecado atrás de dinheiro. Maria Bonita sorriu de lado. Oxente, Virgulino, tu bota medo até no cão. O capitão ajeitou o chapéu. Agora, vamos fechar essa noite. O sertão precisa dormir sabendo a verdade. O povo abriu passagem para ele. Era a primeira vez em muito tempo
que aquela praça via justiça não como palavra, mas como ação. E Lampião sabia. O que viria depois seria ainda mais perigoso. A madrugada já lambia o céu quando o povo começou a se dispersar lentamente, como quem sai de um velório sem saber se realmente acabou. Mas Lampião, Maria Bonita e os cangaceiros permaneceram ali, firmes. Havia ainda uma última parte da história que precisava ser escancarada. E não era pequena. O que tinham descoberto no recolhimento não era apenas um crime isolado. Era um fio puxado de um novelo que, se continuasse a ser desatado, podia revelar um sertão inteiro apodrecido por dentro. Lampião sabia disso, e era exatamente por isso que ele não arredava o pé. Corisco chegou trazendo 2 lanternas de querosene e 2 cangaceiros atrás dele, carregando mais papéis encontrados no fundo falso de um baú de madeira. "Capitão, achamos esse troço escondido num canto do altar. Parece carta de gente grande. Tudo selado", disse Corisco, entregando o maço. Lampião pegou o bolo de papéis, abriu o primeiro envelope e franziu os olhos. A caligrafia era refinada, típica de gente estudada. O selo trazia o brasão antigo de um deputado da capital. "Eita gota", murmurou ele. "Isso aqui é maior do que pensei." Maria Bonita chegou mais perto, curiosa. "O que diz, Virgulino?" Lampião leu alguns trechos. A carta falava de mercadoria especial, de entregas mensais, de donativos religiosos enviados ao recolhimento. Mas o que deixou o capitão bufando de ódio foi a última linha. "Manter o silêncio é fundamental. A obra de Deus precisa seguir sem interferências de cabras ignorantes do sertão." Lampião amassou o papel com força. "Obra de Deus? Égua! Isso é conversa de caba safado que nunca viu Deus nem de longe." Ele respirou fundo, tentando controlar o ímpeto de mandar incendiar meia dúzia de casas importantes no caminho para Maceió. Foi então que um dos cangaceiros, Zabelê, veio correndo lá de dentro do recolhimento desesperado. "Capitão, achei coisa séria nos fundos do quarto da madre. Venha ver." Lampião seguiu com a pressa de quem já sabe que vai encontrar desgraça. O povo, vendo o movimento, voltou atrás, formando ruma de gente atrás dele, como sombra que não larga. Chegando ao quarto, Zabelê apontou para uma parede de tijolos mal rebocada. Lampião passou a mão e sentiu a textura diferente. "Isso aqui foi levantado há pouco tempo", disse ele. "Derrubem." Os cangaceiros não precisaram de mais ordem. Usaram coronha de rifle, picareta, o que tinham. Quando abriram o buraco, um cheiro forte escapou. Aquele odor que fazia o estômago embrulhar, misturado com um mofo velho e coisa morta. "Eita peste!" murmurou Maria Bonita, cobrindo o nariz. Lampião entrou primeiro e encontrou um espaço estreito, como se fosse um quarto escondido. No chão, uma caixa de metal grande, pesada. Ele se ajoelhou e a abriu. Lá dentro havia roupas de menina, vestidos pequenos, remendados, ainda com etiquetas costuradas com nome e sobrenome. Havia também fotos de famílias ricas segurando crianças recém-nascidas, com dedicatórias no verso. "Agradecemos ao recolhimento pela bênção recebida." Mas o que chocou o povo foi o caderno encontrado embaixo de tudo. Um diário escrito com letra firme, detalhando preços, idade das meninas, datas das entregas e anotações de quem comprou cada criança. Um esquema completo, mais detalhado que um livro de contabilidade de coronel. Lampião folheou lentamente. Cada página era uma facada. "Isso aqui é coisa de doido, macho véi", disse Corisco, indignado. "Como é que ninguém percebeu?" "Perceberam sim", respondeu Lampião. "Só fingiram que não viram. O sertão tá cheio de gente que prefere fechar os olhos para não ter que enfrentar a própria covardia." Ele fechou o caderno e levantou-se. "Agora eu sei quem tá por trás de tudo." O povo se aproximou. "Quem, capitão? Diga logo, não faça suspense." "Macho, fale." Lampião respirou fundo.
Tem coisa aqui que cheira a volante, a coronel grande, a político da capital. Esse recolhimento só funcionou assim porque tinha proteção lá em cima. Proteção de gente que usa farda, que assina papel bonito, que sobe em palanque para falar bonito de Deus e família. Um pescador gritou: então quer dizer que estão todos metidos nesse fuxico dos infernos? Lampião balançou a cabeça. Não todos, mas os que estão até o talo. O ambiente ficou pesado. Alguns pais abraçaram as filhas resgatadas. Outros choraram por filhas que nunca mais voltariam. Foi então que um som cortou o silêncio. Capitão, tem movimento na estrada, gritou um cangaceiro do portão. Lampião correu para a frente da praça e viu, lá longe, tochas se aproximando. Eram muitos homens, mais do que os do coronel, e vinham marchando com organização de tropa. Maria Bonita apertou o braço dele. Virgulino, isso parece volante. Lampião estreitou os olhos. É volante, sim, mas não vem para prender coronel, não. Vem para calar a boca de quem descobriu demais. O povo começou a entrar em pânico. Ave Maria, e agora? A gente vai morrer tudinho? Eu não quero morrer, não. Lampião ergueu a mão. Se acalme, povo. Se vocês correr agora, a volante pega. Mas se ficarem comigo, eu prometo que ninguém aqui vai ser entregado para esses cabras. Corisco olhou de lado. Capitão, eles são mais de 50. Lampião respirou fundo. Pois eu já enfrentei mais. Já enfrentei pior. E hoje eu tô com o povo do meu lado. Volante nenhuma no mundo aguenta um sertão acordado. Os homens se aproximavam. O barulho dos passos ecoava no chão seco. Mas antes do confronto, Lampião virou-se para o povo e disse: vocês viram a verdade. Vocês sabem quem são os culpados. E sabem que se eles apagarem vocês hoje, essas histórias nunca vão sair daqui. Um silêncio profundo caiu, amarrado de medo e coragem. Mas se ficarem juntos, continuou Lampião, ninguém cala mais o sertão. Os olhos do povo mudaram. O medo virou raiva. A raiva virou coragem. E a coragem virou determinação. Lampião sacou o rifle, ergueu-o para o alto e disse: hoje o sertão não se cala mais. A multidão respondeu com um rugido que ecoou na madrugada. A volante estava chegando e o confronto final seria inevitável. A volante avançava como uma cobra de farda, luzes das tochas tremulando no escuro, revelando sombras alongadas e passos sincronizados. O sertão inteiro parecia prender o fôlego diante daquela tropa que vinha cheia de intenção, e nenhuma delas era boa. Lampião observava a aproximação com calma inquietante, aquele olhar de fera que já tinha visto mais morte do que qualquer homem deveria. Maria Bonita ficou ao lado dele, mãos firmes no punho do rifle, tão pronta quanto qualquer cabra do bando. Virgulino, ela murmurou. Eles estão vindo para matar, não para conversar. Eu sei, Fulô, respondeu ele. Mas hoje eles vão se deparar com coisa que não estão acostumados. Um povo que perdeu o medo. Corisco se aproximou com os outros cabras. Capitão, a gente arma a emboscada, bota fogo em volta, chama para dentro do recolhimento e fecha as saídas. Lampião balançou a cabeça. Hoje não, Corisco. Hoje é a verdade contra a força. E verdade só se sustenta se for dita de cara limpa. Corisco mordeu o lábio, inquieto. Isso pode custar caro. Lampião ajeitou o chapéu. Já custa, mas recuar custa mais. A volante finalmente parou diante da praça. O comandante era o capitão Arlindo Bezerra, um homem conhecido por limpar tudo que era incômodo para os coronéis da região. Um sujeito magro, nariz fino, farda alinhada demais para quem vive no mato. Ele ergueu a mão, pedindo silêncio, e foi obedecido com prontidão. Lampião, disse ele, com aquele tom de autoridade que gosta de se ouvir. Você está cercado e tem 50 homens armados apontados para esse povoado. Vai entregar-se agora e entregar o coronel Ambrósio, que pertence à justiça, ou todo mundo aqui vai pagar o preço.
Lampião deu um sorriso torto, meio cansado, meio debochado. Homem, justiça não é o que o senhor está pensando, não. Justiça está aqui, ó. Apontou para o povo atrás dele, nos olhos desse pessoal que foi enganado, humilhado e roubado. E quem tem que se entregar hoje é o coronel, não eu. O capitão da volante deu uma risada curta. Tu acha mesmo que esse povo vale mais do que a palavra de um coronel? Oxente, que audácia a tua, cabra! Lampião andou até ficar a poucos metros da tropa. Audácia é esconder crime atrás de igreja. Audácia é vender menina como se fosse animal. Audácia é vir para cima da gente achando que ainda manda nessa terra. O capitão Arlindo estreitou os olhos. O coronel tem influência. Tu sabe disso. Se ele cair, cai muita gente grande junto. E eu não fui mandado aqui para permitir escândalo, não. Fui mandado para apagar. A palavra apagar ecoou como tiro no meio da praça. Maria Bonita avançou um passo, mas Lampião ergueu a mão para que ela parasse. Se tu der um tiro aqui, capitão, disse Lampião, voz baixa e firme, o sertão inteiro vai se levantar. E tu sabe que não tem tropa no mundo que vence o sertão quando ele acorda. O comandante olhou ao redor, notando o povo. Velho, moça, menino, agricultor, viúva, todos segurando paus, pedras, facões, enxadas, panelas de ferro. Não era um bando armado profissional, mas era uma força movida pela dor. E dor é força pior do que bala. Mesmo assim, o capitão Arlindo insistiu. Eu não vim negociar, eu vim cumprir ordem. Entregue o coronel. Lampião virou-se para o povo e gritou. Povo do meu chão, quem é dono desse julgamento? A gente é, berrou a multidão. Quem decide o destino do coronel? A gente decide. O capitão da volante empalideceu. O povo unido não estava no script. Isso é motim, Arlindo berrou. Isso é insurreição. Eu posso mandar atirar agora mesmo. Lampião sorriu. Pode, mas ninguém volta vivo para o quartel. E o senhor sabe disso. O silêncio que seguiu parecia até pesado demais para o ar quente da madrugada. O comandante olhou para os próprios homens. Alguns começaram a se remexer nervosos. Outros recuaram meio passo. Não estavam prontos para matar pais que seguravam os filhos no colo, nem mães que tremiam segurando foices. O capitão da volante percebeu. Seria massacre e não vitória. E foi ali que Lampião deu o golpe final. O coronel Ambrósio vai ser julgado pelo povo, não por quem foi cúmplice do esquema dele. Se a volante quiser impedir, vai ter que matar inocente e vai morrer tentando. Os soldados se entreolharam. 2 deram passos para trás. Um tentou esconder o rifle atrás da perna. Arlindo rangeu os dentes, percebendo que estava perdendo a autoridade diante dos próprios homens. Vocês vão desobedecer uma ordem direta? Ele gritou para os soldados. Um soldado claramente jovem gaguejou. Capitão, isso aí que eles estão dizendo parece verdade demais. Não posso atirar em mãe, não, senhor. Não posso, não. Outro confirmou. Eu também não. Isso aqui não é guerra, capitão. Isso aqui é acerto de conta de fé. A tropa estava rachando. O comandante percebeu que podia até insistir, mas morreria ali, e talvez pior. Ele cuspiu no chão irritado. Lampião, isso não acaba hoje. Vai ter volta. Virgulino inclinou o chapéu. Se prepare então, porque eu duvido que o senhor tenha coragem de contar para seus chefes o que descobriu aqui. O capitão hesitou, respirou fundo e recuou. Homens, recuar! Berrou. A tropa inteira obedeceu, não por respeito, mas por alívio. Quando as tochas começaram a desaparecer na estrada, o povo explodiu num grito de vitória. Choro e cansaço misturados. Lampião virou-se para o coronel Ambrósio, que tremia igual bode na chuva. Coronel, agora o senhor vai pagar. Do jeito certo, na mão de quem perdeu filha, neta, irmã. Hoje sua moeda não vale nada. O coronel implorou. Não, pelo amor de Deus, pela Virgem Santíssima, não deixa o povo me matar. Lampião respondeu. Você usou o nome de Deus para fazer maldade.
Agora peça para ele resolver, porque eu não vou lhe salvar. As famílias se aproximaram lentamente, cada uma carregando dor acumulada. O coronel caiu de joelhos, mas o povo não vacilou. E Lampião virou o rosto. Não por covardia, mas porque havia coisas que nem o rei do cangaço queria ver de novo. A madrugada terminou com o sertão inteiro acordado. Quando tudo silenciou, Maria Bonita se aproximou de Lampião. E agora, Virgulino? Ele respondeu olhando a estrada. Agora é esperar a volta da volante e dos coronéis grandes. Isso aqui vai ecoar longe. Mas eu não fujo de eco, não. Quem mexe com o inocente tem que saber que o sertão devolve em dobro. Maria sorriu. E o povo? O povo hoje aprendeu que o medo só serve para uma coisa: manter Desmantelo vivo. Ele subiu no cavalo, olhou o recolhimento pela última vez e completou. Agora eles sabem como se defender. E sem mais palavra, o bando seguiu estrada adentro, deixando para trás um povoado marcado para sempre, mas também renascido. Uma coisa era certa: depois daquela noite, o sertão nunca mais seria o